No vídeo de hoje eu vou comentar um pouco sobre uma das leituras mais interessantes deste 2021. Sim, eu digo Piranesi, de Susanna Clarke. Gente, que surpresa foi essa? Eu vou contar todos os detalhes, sem spoiler, tá? Todos os detalhes sobre essa obra monumental. Vamos lá conhecer um pouco desse Piranesi. E o que é o Piranesi? Vamos lá! Piranesi é o nome do personagem, podemos dizer o personagem principal. Neste mundo aqui criado pela Susan Clarke, tem outro personagem. O nome se chama O Outro. Nesse mundo criado por Susana, ela constrói aqui uma espécie de labirinto, é um palácio gigantesco, é o mundo em que eles vivem. Nesse mundo só há duas pessoas, aparentemente. É o que a gente sabe, só há duas pessoas nesse mundo. E essas duas pessoas é o Piranesi e o outro, como é chamado. Nesse mundo, é um mundo cheio de mistérios, algumas coisas ali fantasiosas, a gente não sabe o que é. No início do livro, a gente começa a ler e há uma espécie de incômodo, né? Não sei dizer se seria realmente um incômodo, mas a gente fica um pouco perdido, né, na história, porque a história ela vai andando, andando, andando e a gente não entende para onde ela vai. O que ela quer dizer? O que o personagem está buscando? Porque é algo muito misterioso, mas que ao mesmo tempo vai nos ganhando que curiosidade, sim, aumenta a nossa curiosidade a respeito dessa obra, o que ela quer nos informar, o que ela quer nos ensinar, o que ela quer nos dizer. A história do Piranesi é uma história bem interessante aqui. Nesse lugar, né, primeiro, esse livro é como se fosse uma espécie de diário. É como se a gente estivesse lendo o diário de Piranesi. E aí o Piranesi, ele documenta tudo, né? Inclusive esse mundo aqui é um mundo meio labiríntico, cheio de estátuas. A gente lembra logo aquelas estátuas de mármore branca, com os músculos bem definidos. A gente lembra logo esse tipo de características aqui. Na capa do livro tem o fauno e é representando, claro, uma das estátuas favoritas do Piranesi, esse fauno. Ele cataloga tudo ali, né? No diário dele ele cataloga todas as estátuas, tenta fazer um apanhado de tudo ali. Nesse mundo em que ele anda, né? Nesses labirintos que ele conhece super bem. Já em relação ao outro que não conhece tão bem, mas o Piranesi tem uma familiaridade gigantesca sobre esse lugar, ele encontra restos mortais de pessoas e ele acredita que essas pessoas de alguma forma viveram no passado nesse mesmo lugar. Ele faz oferenda para essas pessoas, deshomenageia, enfim. É bem interessante toda essa questão da crença, né? Eu acho que essa é uma das coisas que a Susan Clarke traz. Esse livro é cheio de referências, a gente começa a pescar ali diversas referências da literatura, podemos dizer da filosofia, da arte, da arquitetura e, claro, né, da religião. É inevitável não comparar aqui com outras coisas. Quando eu vi essa questão do fauno e do labirinto aqui, lembrei lá do Labirinto do Fauno, aquele filme do Guilherme Del Toro, se eu não estou enganado, um clássico, eu adoro esse filme. Outra aqui é a próprio nome Piranesi. Sim, o Piranesi ele é basicamente uma homenagem ao Giovanni Battista Piranesi. Giovanni Battista Piranesi nasceu em 1720 no seio de uma família que regia um grande interesse pela arte e, em particular, a arquitetura. Iniciou seus estudos de desenho muito jovem, apreciava particularmente a perspectiva e, da teoria, o tema classicismo. Os desenhos e gravuras de Piranesi revelavam um grande talento na combinação das perspectivas dramáticas com a mordaz arquiteturas maneiristas e profundamente neoclássicas. É interessante trazer um pouco desse recorte da vida de Giovanni Battista Piranesi para mostrar um pouco do seu legado, das suas gravuras e do que ele representava, né? Essa questão da arquitetura, ele trazia essa questão também do labirinto, tanto que vocês podem ver aqui nas imagens que eu trouxe aqui para vocês, essas imagens ela representa muito
o que o Giovanni Battista pensava, né? Essa questão labiríntica. E ao ler esse livro e saber um pouco da história desse grande artista, né? Que foi o Giovanni Battista Piranesi, e a gente vê aqui o personagem Piranesi, é inevitável não comparar essa obra com o que o Giovanni Battista Piranesi criou, né? Essa questão do labirinto, de toda essa perspectiva. Ele trabalhava muito com perspectiva, e aqui não é diferente. Você percebe ao ler essa questão das perspectivas também na própria obra da Susan Clarke. É interessante uma coisa também, que ao longo do tempo aqui, o Piranesi ele vai viajando, né, entre esses salões. São salões gigantescos, são labirintos gigantescos, e ele vai viajando através disso. Às vezes demora dias, às vezes demora horas para ele ir para um salão e para o outro também. Entre um salão e outro demora esse tempo todo. Então ele vai construindo todo esse documento, né? Ao mesmo tempo ele começa a observar coisas estranhas com o outro, né? Como se fosse uma espécie dele não reconhecer aquele outro que há muito tempo ele convive. Parece que o outro ele é mais favorecido do que ele. A gente fica pensando, o que é esse lugar? O que é esse lugar? É um lugar que é um mundo à parte, dentro de um mundo? É coisa da mente do Piranesi? Eu fiquei muito intrigado com isso, que eu acho que até agora ainda não tenho essa resposta, que a Susan Clarke às vezes deixa muito aberto algumas coisas. Eu não tenho essa resposta. Eu fiquei pensando, será que é coisa da cabeça do Piranesi? Será que ele tinha algum distúrbio mental em que ele pensava nessas coisas, fantasiava essas coisas? Não sabemos. E aí cada um deve ter sua interpretação. Eu achei bacana esse livro por isso. Que eu acho que cada leitor deve interpretar esse livro de alguma forma, de alguma ótica, né? Então eu pensei sobre isso, nessa questão da saúde mental do personagem. Será que tudo é fantasia da cabeça dele? Será que é alguma doença? Será que é um sonho? Pode ser também um sonho. E esse diário, ele está escrevendo para quem? Aí a gente fica com várias perguntas, muitas dessas perguntas sem respostas, mas é bem interessante que a Susan Clarke traz aqui. Um outro ponto interessante desse livro Piranesi, que eu achei muito bom, eu considero um livro 5 estrelas, mereceu os prêmios que ganhou, é um livro muito premiado lá fora, super bem falado lá fora, mas uma coisa que muito me chamou a atenção desse livro é a forma poética da Susan Clarke de escrever alguns pontos. É a mesmo nessa questão do pensamento do personagem. Diversos pontos aqui a gente vê, claro, né? É muito como se fosse uma narrativa em primeira pessoa, porque o personagem fala muito sobre sobre o que eu sinto. Então, em alguns pontos parece que a gente está dentro da cabeça do personagem. E nesses pontos algo muito introspectivo, torna-se algo muito introspectivo e até mesmo filosófico e, ao mesmo tempo, poético. Olha esse trecho. Para você, pode parecer que isto que estou fazendo é bastante egoísta, que tento obter o conhecimento para mim, mas a realidade é bem diferente. Essa busca na qual você e eu embarcamos em um projeto bem grande, monumental, um dos mais importantes da história da humanidade. O conhecimento que buscamos não é algo novo, é antigo, muito antigo. Houve uma época em que as pessoas o possuíam e o usavam para fazer coisas imensas, coisas milagrosas. Deveriam tê-lo preservado, deveriam tê-lo respeitado, mas não o fizeram, abandonaram-no por causa de algo que chamaram de progresso. E cabe a nós recuperá-lo. Não estamos fazendo isto por nós, mas pela humanidade, para recuperar algo que a humanidade perdeu por completo. Olha esse trecho, bem interessante, eu achei ele bem profundo, filosófico, em alguns pontos chega a ter mensagens muito existencialista, nessa vertente filosófica tem essa pegada um pouco existencialista. Agora, para mim, eu considero, podemos dizer, a cereja do bolo, né? Porque é algo que eu gosto bastante e é algo que eu vi. Eu não sei se você aí que está lendo, ou que leu, que conseguiu ver.
Mas esse livro, em diversos pontos, ele me lembra muito, muito mesmo, o mito da caverna, ou também chamado Alegoria da Caverna. Sim, o mito da caverna de Platão, que diz... Esse mito da caverna é contado ali no livro, se eu não estou enganado, A República de Platão. Eu acho que é isso, A República de Platão. E aí ele vai, é uma conversa entre Sócrates e Glauco, se eu não estou enganado. Faz muito tempo que eu li. E aí ele dizia assim, Sócrates fala para Glauco imaginar a existência de uma caverna onde prisioneiros vivessem desde a infância. Com as mãos amarradas em uma parede, eles podem avistar somente as sombras que são projetadas na parede situada à frente. As sombras são ocasionadas por uma fogueira em cima de um tapume, situado na parte traseira e na parte em que os homens estão presos. Homens passam ante a fogueira, fazem gestos e passam objetos formando sombras que, de maneira distorcida, são todo o conhecimento que os prisioneiros tinham do mundo. Aquela caverna, aquelas sombras e os ecos de sons que as pessoas acima produziam era o mundo restrito dos prisioneiros. Repentinamente, um dos prisioneiros foi liberto. Andando pela caverna, ele percebe que havia pessoas e uma fogueira projetando as sombras que ele julgava ser a totalidade do mundo. Ao encontrar a saída, ele tem um susto ao deparar-se com o mundo exterior. A luz solar ofusca sua visão e ele sente-se desamparado, desconfortável e deslocado. É interessante, né, essa questão da perspectiva e do que é real, do que não é real, do que é mentira, do que não é mentira, do que é fantasioso, do que não é fantasioso. E qual a perspectiva disso, né? É interessante que eu trago essa questão do mito da caverna, foi o que eu consegui observar neste livro. É algo bem impactante, porque diversos pontos a gente percebe o que? Formações, né, de coisas ali, até mesmo sombras das estátuas que estão ali há milhares espalhadas, né, naquele espaço, naquele palácio, naqueles labirintos, e que pode interpretar algo diferente para tanto o outro ou o Piranesi. E aí eu faço também outro ponto nessa questão do que é realidade, né? Do que não é realidade. Eles estão ali dentro, presos, né? Como se fosse um palácio, uma caverna, um labirinto. E aí eu fico pensando, o que aquilo é realidade? Até que ponto aquele aspecto é realidade e o que é fantasia? Então tem esse jogo aí que a gente fica perguntando, será que é real o que Piranesi está vendo? Será que é real o que o outro está dizendo para o Piranesi? Porque tem muito esse embate, nesse diálogo entre o outro, que é o outro personagem, e o Piranesi. A gente fica questionando quem é que está dizendo a verdade? O que é realidade? Então todos esses meandros ali, todos esses questionamentos vão estar aqui no Piranesi. E aí isso me remeteu muito a essa teoria que Platão traz em A Caverna, né, no mito da caverna, e que ele mistura o que é realidade. Então é muito interessante esse livro. Esse livro abre a mente de um jeito assim... incrível. É um livro que merece sim releituras, porque eu acho que a cada leitura vai nos mostrar outras vertentes. Deve ter inúmeras referências aqui, coisas que eu não consegui observar, mas eu creio que uma releitura vai ficar mais claro. Mas eu digo a você, ele não é um calhamaço, né? É um livro fino, né? Vocês podem ver que é um livro fino. Não é um calhamaço, mas ao mesmo tempo eu senti como se fosse um calhamaço. Não é uma leitura difícil, não é uma leitura densa, mas é tanta informação, é tanta coisa, sabe, que a Susan Clarke traz ali nas entrelinhas. É uma história muito direta, não tem rodeios, mas ela traz muita coisa nas entrelinhas, deixa muitas pontas soltas ali para o próprio leitor se perder nos labirintos. Essa é uma das coisas aqui que eu senti ao ler esse livro, principalmente ali nos primeiros 50%, né, do livro. Eu me senti perdido no labirinto. A mesma forma ali que eu acho que o Piranesi também sentia, o outro sentia ali perdido dentro daquele palácio. Aparecem outros personagens, aparecem outras pessoas, e aí uma espécie de profeta, a gente liga isso à religião. É um prato cheio, gente. Eu
amei demais Piranesi, de Susan Clarke. Foi uma baita surpresa, eu não esperava tudo isso. E como eu disse, é um livro que tem muitas camadas, muitas interpretações. Essas são as minhas interpretações. Talvez não seja a sua, ou talvez seja. Dialoga aqui, escreve aqui embaixo, eu quero saber o que vocês acharam de Piranesi. E não deixe de ler, é maravilhoso, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá aquele like. Se não está inscrito no canal, se inscreve. E até a próxima. Tchau!